A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão. Se uma criança não aprende do jeito que ensinamos, então vamos ensiná-la do jeito que ela aprende. Mas para que isso aconteça, nós precisamos modificar, adaptar a forma que nós ensinamos, inclusive na igreja. Vamos falar sobre adaptação de materiais para o ensino de crianças? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um quadro da Secretaria de Inclusão com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é levar até você muito conhecimento a respeito da inclusão de pessoas com deficiência. Muito bom, muito gostoso estar aqui com você de novo. E que tal você vir fazer parte aqui, parte dessa missão, parte desse programa, parte de tudo isso que está sendo construído aqui pela TV Viva Promessa? Passa lá na página amigosdamissão.org, se inscreva, faça uma doação que não seja onerosa para você, contribua e vem fazer parte dessa missão com a gente. Talvez você esteja falando assim, Ju, mas eu não tenho condição de ajudar financeiramente, mas eu gostaria também de estar junto nessa missão com vocês. Claro que você pode estar. Sabe como? Clica aí no joinha, curte, comenta aí o programa, compartilha com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. Ah, eu não sei compartilhar. Chama aí essa criança, esse adolescente que está aí na sua casa, seu neto. Vai lá, tenho certeza que vai dar certo e você vai estar contribuindo para que esse conhecimento chegue ao coração aí de todas as pessoas. E hoje nós vamos aqui fazer como se fosse uma segunda parte daquela entrevista com a professora Lilian Pimenta, que nós falamos sobre o tema da educação inclusiva. Então, se você não assistiu, a gente vai deixar o link aqui em algum lugar. Você acessa depois e assiste para você ficar bem conectado nesse conteúdo. Hoje, nós vamos falar sobre a adaptação de materiais para trabalhar com crianças que têm necessidades educacionais especiais. Crianças com deficiência ou não, crianças que tenham outras necessidades educacionais. Mas hoje nós vamos falar com a professora Daniela Oliveira. Ela é a nossa convidada nesse programa. Professora Daniela, seja muito bem-vinda. É um prazer, é uma satisfação muito grande ter você aqui para conversar sobre esse tema que é tão relevante quando a gente fala de educação, não é mesmo? Olá, Ju, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a sua pessoa e a Secretaria de Inclusão que permitiu estarmos aqui para refletirmos um pouquinho sobre essa importância de adaptarmos materiais. Obrigada, e a você que está aí, fique ligadinho que estaremos dando algumas dicas aqui no decorrer dessa entrevista. Muito bem. Bem, para você que está em casa se familiarizar, conhecer um pouquinho mais sobre a professora Daniela Oliveira. Então, ela é líder do MCA, que é o Ministério com Crianças e Adolescentes da Convenção Paulista. Ela é casada, mãe de 2 filhos, ela é pedagoga, psicopedagoga, especializada em educação, Educação? Atendimento educacional especializado. Isso, atendimento educacional especializado. Psicomotricista também está terminando essa especialização, né?
ela tem 2 sobrinhos, né, que é uma particularidade, que é o Joás, que tem autismo e deficiência intelectual, Sim. e também a Maria Clara, que a gente já andou fazendo aí alguns posts com ela, nossa modelo aí na Secretaria de Inclusão. A Maria Clara, ela tem síndrome de Down, né, Dani? Isso mesmo, eu tenho 2 sobrinhos, né, como a Gil colocou, que têm algumas necessidades educacionais especiais, né? E nós estaremos aí conversando um pouquinho sobre essas necessidades e fazendo aí esse paralelo, né, na vida prática da criança, assim como a gente faz com o Joás e com a Maria Clara também, e podemos realizar na nossa igreja, no Ministério de Crianças e Adolescentes. Com certeza. Então, para a gente começar, professora, a minha primeira pergunta vai realmente em torno até do que você já está falando, que é da motivação. O que motivou ou que motiva você a atuar nessa área de educação inclusiva, na igreja e fora da igreja, né? Porque você também atua fora da igreja. Sim, Ju, eu sou professora, né, como você disse, atuo na área da educação, em escolas, né, dentro da minha profissão, há 23 anos na área da educação. E com o decorrer, né, das experiências que a gente vai tendo na vida profissional, eu vi a necessidade de me aprimorar, de melhorar o meu conhecimento e a minha experiência para contribuir, né, com famílias, tanto dentro da igreja como fora da igreja, certo? Então eu busquei aí um pouquinho, né, de um conhecimento mais especializado dentro da psicomotricidade, do atendimento educacional especializado e da psicopedagogia clínica e institucional, a qual eu atuo também na área da educação. E o que me motivou foi viabilizar, ajudar essas famílias e essas crianças que muitas vezes são excluídas da sociedade. Elas são esquecidas, elas não são estimuladas, elas não são preparadas, né, de uma forma técnico e profissional, como também prática dentro da sua casa e da sua família. E mais especificamente, dentro da igreja, que é o nosso aspecto aqui, né? Nosso campo que estaremos conversando. Então, eu vi essa necessidade de procurar ajudar. O amor mesmo pela profissão, o amor às pessoas que são esquecidas, né? E voltar essa busca trazendo para a realidade dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente vê crianças, adolescentes e hoje até adultos da nossa igreja que já passaram, né, na sua infância e não foram trabalhadas e desenvolvidas dentro do Ministério de Crianças. Então, assim, eu vejo que é importante nós pararmos, pensarmos ali, refletir sobre a nossa postura, a nossa maneira de conduzir o trabalho na igreja para ver se estamos acessando essas crianças e adolescentes e esses irmãos que são adultos também, que passaram a sua infância sem ser tocados e proporcionados de uma forma mais próxima, acessível, a palavra de Jesus. Verdade, professora. Né? São belas palavras, é uma reflexão muito importante para que todos nós façamos e também é interessante que todo esse conhecimento que a professora está falando tem uma aplicação na igreja, fora da igreja, nas nossas casas. Por isso, você que está aí conectadinho, fica bem ligado mesmo, que eu tenho certeza que tudo isso que vai ser falado vai ser importante aí para a sua vida, certo? Professora, e falando em importância das coisas, qual que é a importância da adaptação de materiais quando o nosso assunto é educação de crianças com necessidades educacionais especiais? Por que é importante a gente pensar nisso? Ju, nós temos que partir do princípio que cada pessoa tem um jeitinho, tem uma característica. Independente se ela é criança, se ela é adolescente, se ela é adulto. Cada um tem a sua preferência e o seu gosto. Como também cada um consegue perceber e captar o que está sendo proposto de formas diferentes, né? Por exemplo, eu gosto de estudar no silêncio, com tranquilidade, escrever, certo? Muito barulho, muita agitação acaba me incomodando. E você, acredito, também tem o seu jeitinho, a sua forma de ler, de estudar, de pesquisar. E cada criança e cada adolescente também. Uns costumam com fone de ouvido, né? Verdade. Ali com televisão ligada, com conversa, um entra e sai. Então, cada um tem um jeitinho. E partindo da ideia, né, de que cada pessoa tem o seu jeito para aprender, para desenvolver, para ser estimulado, nós temos que pensar na linguagem da criança. Quando eu vou trabalhar com uma criança, será que ela está captando
né, o que eu estou propondo a ela, com uma linguagem mais adulta, com uma linguagem mais diferenciada. Então eu tenho que parar, pensar, eu tenho que impactar, eu tenho que chegar até essa criança, esse adolescente. Mas como? Eu posso pensar, eu posso viabilizar e preparar alguns materiais que eu consiga transmitir um conteúdo a essa criança e esse adolescente, tá? Vamos pensar aqui em crianças típicas, né? Como a sociedade coloca, né? Abre aspas, normais, né? Muitas pessoas falam assim, ele é normal, é anormal. Mas vamos pensar dentro do contexto de uma criança típica. A criança por si só, ela já precisa de algo que lhe chame a atenção, né? Um fantoche, um brinquedo, algo colorido, algo sonoro, para com que a gente consiga trazer aquele conteúdo, trazer aquela proposta para com que ela consiga assimilar o que está sendo passado para ela. Isso é importante, certo? Porque nós adultos já temos uma experiência e uma visão. A criança ainda ela está em processo de desenvolvimento e construção. Por isso que de qualquer forma, para qualquer criança, nós precisamos utilizar recursos lúdicos que chamem a atenção da criança e fazer com que ela compreenda com mais facilidade o que você está propondo. E trazendo ainda mais agora, dentro do campo da educação inclusiva, né? Para a criança com necessidades especiais, ela também tem um jeito que ela aprende. E mesmo assim, sendo uma síndrome de Down, um autista, um surdo, um cego, né? Tem algum transtorno, cada um tem o seu jeitinho de aprender. E a gente precisa pensar nessa criança, porque cada um é um. Cada um tem um gosto, cada um tem um jeito, uma preferência. Como essa criança que eu recebo na minha igreja, no meu MCA, ela se porta? O que chama a atenção dela? O que ela precisa? Então, nós precisamos adaptar esses materiais para eu acessar. Não adianta eu pegar um brinquedo sonoro ou um material sonoro que eu prepare e eu vou trabalhar com uma criança surda. Ela vai ouvir esse objeto sonoro, esse instrumento? Ela não vai conseguir ouvir, porque ela tem uma deficiência auditiva. Da mesma forma, se eu tiver uma criança, um adolescente cego na minha igreja, no meu MCA, eu vou pegar algo e vou começar a mostrar um fantoche para ele, sendo que ele não está enxergando. Então, eu tenho que viabilizar o acesso dessa criança surda, dessa criança cega, a esse material. Então, eu preciso adaptar de acordo com a necessidade que aquela criança tem. Da mesma forma, se eu tenho uma criança cadeirante e eu peço para que ela se locomova, né? Com agilidade, com rapidez, para buscar determinado material, vamos brincar aqui, nós vamos fazer determinada atividade, eu quero que você venha. Eu tenho ali um espaço para ela se mover. Ela tem essa agilidade, essa destreza para chegar de um local a outro. Então eu preciso adaptar os materiais, bem como a minha proposta didática, para eu chegar e falar de Jesus para essa criança, para esse adolescente. Porque não adianta eu falar da mesma forma que eu falo para você, que eu falo para a criança A, para a criança B e a criança C. Eu tenho que entender o que cada um tem para eu promover, então, a acessibilidade a ela, adaptando os materiais de acordo com o que ela consegue e cada vez mais estimulando. Verdade, professora. Então, conhecer essa criança e as necessidades dela é fundamental para você construir uma adaptação de materiais, certo? Sim, com certeza. E, professora, quais são esses materiais que podem ser adaptados, né? Quais materiais a gente pode adaptar? E, assim, quais são alguns aspectos, né, importantes que a gente precisa considerar na hora que a gente está fazendo uma adaptação de material? Ju, a gente pode adaptar qualquer material. Todos os materiais, a partir do momento que a gente pensa na necessidade da criança, eles podem ser adaptados, tá bom? Por exemplo, para uma criança cega, certo? Eu quero falar ali sobre o nascimento de Jesus com ela, eu quero falar uma história bíblica. Eu vou mostrar para ela um fantoche? De repente, eu posso pegar e construir um corpinho, né, de um discípulo sobre Jesus, e eu posso colocar uma lixa, eu posso colar uma lixa. Por quê? Ela vai trabalhar o quê? O tato. Normalmente, a pessoa que tem deficiência visual, ela tem um tato muito aguçado, porque ela utiliza muito as mãos, os pés, o seu corpo para se mover e conhecer aquele ambiente a qual ela está e o que ela está se apropriando. Então, eu posso estar fazendo essa adaptação. Eu trouxe aqui, eu posso mostrar para vocês? Por favor, fica à vontade. Por exemplo, eu tenho aqui
esse menininho aqui, que eu posso estar falando sobre o amor de Jesus, eu posso estar falando sobre, né, a família, sobre vários assuntos. Se eu trazer ele para uma criança cega, ela não vai conseguir de forma compreender como ele está. Sim. Mas eu posso também falar que ele é uma criança, aqui na minha mão, né, que ele tem uma pele clara, fazer uma audiodescrição. Uhum. Isso é muito importante. Cabelos castanhos, olhos castanhos, a camiseta dele é vermelha, a calça, o shorts dele é amarelo. E eu posso dar a essa criança e ela vai tatear, ela vai passar a sua mão e perceber a silhueta e o material. E quando eu trabalho com o tato, eu posso, aplicando uma lixa, um plástico bolha, usar vários materiais, né, com diferentes texturas, para com que ela consiga absorver, né, se apropriar do que eu estou propondo a ela, tá bom? Por exemplo, para uma criança autista, né, eu posso utilizar aqui vários materiais, né? Por exemplo, essa menina aqui, nós vamos falar que ela encontrou Jesus. Como que ela encontrou Jesus? Quem é Jesus? Né? Então eu posso viabilizar, contar uma história e a criança pegar, participar, né? Sentir. Uhum. Ela pode construir com rolinhos de papel higiênico, com garrafas PET. Eu tenho esse daqui é de EVA, com tecidos. Então tem vários materiais, né? Folha de sulfite, cartolina, papel microondulado, plásticos, materiais bem acessíveis e baratos e recicláveis. Uhum. Caixa de leite, né, caixa de fósforo, que a gente pode estar construindo para com que essa criança consiga compreender o conteúdo que a gente está propondo. Eu tenho um outro material aqui, Ju, que é um teatrinho de varetas. Esse teatrinho de varetas aqui, Olha só que gracinha. foi meu filho que construiu, certo? Na aula bíblica. E é um fantoche de varetas, né? Aqui no caso que ele construiu, era sobre Pedro, Tiago e João no barquinho, tá? Então aqui é a tela. Vou colocar aqui no meu colo para com que vocês possam ver aqui os demais. Aí aqui ele construiu os personagens da musiquinha Pedro, Tiago e João e da história, né? Que você tanto pode cantar com a criança, Uhum. quanto também contar a história. E ele construiu os personagens. Quer que eu seguro para você? Quero, Ju, por favor. Aqui, ó, nós temos o barco, para baixo assim. Uhum. E ele desenhou, né? Eu vou pegar os outros aqui. Ele desenhou, né? Aqui. E você vai contar, certo? Então aqui tem, aí você pode usar, você pode pregar fazendo uma caixa de papelão, né? É bem Sim. legal. E trabalha a historinha. Muito Então bom. você conta para a criança, você canta e a criança, você traz o seu modelo, certo? E aqui a criança vai construir. Porque a partir do momento que ela desenha, que ela pinta, ela está participando desse contexto e esse conteúdo que você propõe a ela, Ju, vai ficar muito mais significativo e prazeroso, vai ser concreto, porque ela fez parte do processo de construção. Muito legal. Por mais que você traga o seu modelo, é muito interessante que a criança construa o dela, usando a imaginação, a criatividade e as habilidades que ela tem. Uma gracinha. Ele escreveu Jesus com coisa mais fofa. E professora, quem que pode fazer essa adaptação? Precisa ter um curso? Precisa ser um pedagogo? Ou um pai que tem em casa, uma mãe que quer ensinar? Ou professor da escola bíblica, né? Com a imaginação, com a boa vontade, pode fazer isso também. Ju, para adaptarmos os materiais, assim como nós podemos usar vários recursos, né, que nós temos, não precisa ter uma formação técnico-profissional. Não precisa ser um professor, um pedagogo, não precisa ser um psicopedagogo, não precisa ser aí, né, um artista, um pintor. Qualquer pessoa, o pai, a mãe, o irmão, a avó, né, o cuidador, né, o professor do MCA, uma irmã que tem lá na igreja que tem uma habilidade para costura, para pintura, qualquer pessoa pode construir e adaptar, usando a sua imaginação e a sua criatividade, bem como habilidade. Porque, por exemplo, eu não sou de pintar, mas eu gosto de escrever, por exemplo. Então, eu posso escrever uma história. Mas se você tem uma habilidade de desenhar e de cortar, você pode entrar em parceria com o Ministério de Crianças e Adolescentes, desenhar, cortar, pintar. Então, vocês têm que aproveitar, aí na igreja local de vocês, no MCA, as pessoas que gostam, né, que têm uma habilidade, trazer ela para junto de vocês,
para ajudar a construir materiais para o seu MCA, bem como adaptar de acordo com a necessidade que você tem dentro da sua igreja. Boa dica essa, hein, professora? Vá lá, com certeza Deus preparou um monte de gente aí que tem várias habilidades, né? Como Bezalel tinha na Bíblia, um grande artífice, né? Um grande artista, com certeza aí que vai estar ajudando o seu Ministério de Crianças e Adolescentes a preparar aí muitos materiais. Agora, uma pergunta muito importante, né? É preciso você separar das outras crianças uma criança que tem uma deficiência, uma necessidade especial para que você possa trabalhar ela? Ela precisa ser separada, tá num ambiente diferente? Professora, como que é isso? Ju, a gente precisa pensar muito sobre isso. Porque a partir do momento que a gente tem uma criança com necessidade especial na igreja, né? Seja ela qual for, e ela faz parte da membresia da igreja, ela faz parte do corpo de Cristo. Nós não podemos separar essa criança das demais crianças que estão no seu MCA. Por quê? Jesus, ele foi o melhor e o maior exemplo disso. Quando ele caminhava no meio das pessoas, da multidão do povo, ele andou com pessoas ricas, com pessoas pobres, ele andou com surdos, com cegos, com pessoas altas, baixas, magras, gordas, né? Brancas, negras, enfim, tinha todo um contexto e ele nunca fez acepção. Ele curou algumas pessoas, ele libertou algumas pessoas, né, dentro das histórias do contexto bíblico que a gente conhece. Isso foi maravilhoso e ele não precisou separar. Então, a partir do momento que a gente separa a criança da outra, a gente está excluindo, a gente não está incluindo. E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque a sociedade em si, muitas vezes, acabam excluindo. E a igreja é um lugar para todos. Jesus veio por mim, Jesus veio por você, Jesus veio por nós, por todos os telespectadores. Jesus veio para todas as pessoas, independente da condição. Ele morreu e ressuscitou por todos nós, inclusive para PCDs. Então, todos nós temos o acesso. Né? Como nós sabemos, a maior acessibilidade, ela vem da cruz. Vem da cruz. Nós não podemos separar. Claro que existem alguns momentos, né, que quando a criança, um exemplo do autismo, né, você tem bem próprio isso, porque você tem dentro da sua casa, né, com o seu filho. Quando a criança ela está em crise, quando ela está muito agitada, porque tem criança que ela não gosta de muito movimento, muito barulho, muita agitação. E criança por si só já é agitada, né, já faz um barulho, já tem aquele movimento. E tem criança PCD, né, ali com a sua deficiência, que ela não gosta daquela agitação. Então é melhor você trabalhar em pequenos grupos. Se o seu MCA é uma sala grande, que tem bastante crianças, às vezes você não consegue dar essa atenção para essa criança com necessidade especial, é bom que você não a exclua, não trabalhe com ela sozinho, mas que trabalhe em pequenos grupos. Por quê? Ela vai ter um estímulo da outra criança. Ela vai ver a outra criança participando com ela. Ela vai ver a outra criança fazendo, ela vai se sentir motivada e estimulada a participar e a fazer. Ela sempre precisa de um referencial e um modelo. E isso é importante. Então, já que muitas vezes você não consegue lidar com o todo, devido à condição daquela criança, trabalhe em pequenos grupos. E sempre tenha pessoas parceiras no seu MCA. Porque às vezes você precisa dar uma atenção maior para essa criança, né? Precisa atender com mais rapidez. Teve alguma intercorrência, você precisa ter uma pessoa que seja parceira ali, são 2 professoras, para ajudar o contexto da sala. Isso é muito importante. Porque às vezes um quer ir no banheiro, um tá conversando, um pega um lápis, porque criança é assim, né? São várias emoções ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter parcerias e ter outras pessoas junto com a gente, para com que a gente consiga atender a todos. Dica muito importante essa, viu, professora? Agora, como que a gente pode adaptar um currículo bíblico para nossa criança que tem uma necessidade especial? Você teria algum exemplo, né, para a gente conseguir entender como que a gente faz essa adaptação aí de uma maneira prática e rápida, né? Ju, é um outro aspecto bem relevante, né? Como nós dissemos aqui no início, cada um tem um jeitinho de aprender, né? Cada um tem a sua característica, tem aí o seu diferencial. Nós temos a diversidade, nós temos que respeitar isso. De acordo com a lei da inclusão, que foi aprovada em 2015, né? Dos artigos diz sobre o PEI,
né? O planejamento de educação individual, certo? O plano de especialização ali que você vai planejar, né, um currículo de acordo com a necessidade que aquela criança tem. Isso na escola secular. E trazendo para a nossa realidade, nós podemos fazer isso também. Como que eu vou falar para um autista, por exemplo, né, que Jesus morreu e ele ressuscitou? Ele tem esse conceito de ressuscitar? Você lá na sua casa, você consegue explicar para o teu filho essa questão de ressuscitar? Ele tem esse conceito formado, intrínseco nele? Não. É diferente, é difícil muitas vezes, né? Mas então a gente precisa, a gente não vai mentir, nós não vamos omitir o que aconteceu dentro do contexto bíblico, nós vamos contar. Só que é gradual, é um processo. Não adianta você querer abrir a cabeça da criança e jogar esse conceito para ele, porque ele precisa de algo concreto. Por exemplo, a simbologia que nós temos do lava-pés da Santa Ceia. Por que que nós tomamos o suco de uva representando aí, né, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo? E o pedaço do pão sem fermento representando a sua carne? Ele vai pensar, depende da criança, da necessidade que aquela criança tem, ele vai pensar que você está se alimentando. Mas como explicar para essa criança essa simbologia? Muito abstrato, É né? muito abstrato. Então a gente precisa de algo concreto. Por isso que tem conceitos, né? Nós, adultos mesmo, lendo a Bíblia, a gente vê que tem palavras que a gente desconhece. A gente tem que pesquisar o que significa e trazer para a nossa realidade. Da mesma forma, é para a criança, né? E muito mais ainda adaptando um currículo de acordo com a necessidade que aquela criança tem, para eu conseguir falar de Jesus para ela, porque ela precisa conhecer Jesus, ela tem o direito de conhecer Jesus e de ser salvo, assim como eu, você e a todos nós. Então nós precisamos repensar como colocar isso para a criança. De que forma? De uma forma mais concreta. Porque às vezes o que é para mim é fácil, para você não. E para o outro também não. E muitas vezes o que é para você em casa, fácil para mim não é. Agora vamos nos colocar no lugar dessa criança, desse adolescente, empatia. Então eu preciso acessá-la, eu preciso impactá-la com a palavra do Senhor de uma forma adaptada, fazendo com que ela compreenda esse contexto, tá? Então a gente vai viabilizar aí, né, algo material concreto. Tá? Um exemplo, Ju, que eu trouxe aqui, são algumas imagens que a gente usa, né, dentro aí das PECs, né, porque é um trabalho com autistas e outras crianças também, para organizar a rotina da criança e viabilizar aquele momento com ela, né, o que vai Só ter. para explicar, professora, a PEC, né, para o pessoal que está conectado entender. Nós que é a usamos PEC? algumas pranchas, né, alguns painéis que vêm viabilizar essa comunicação alternativa para essa criança, né, que tem uma necessidade especial. Por exemplo, tem autistas que eles não são verbalizados, eles não falam, mas eles enxergam bem, eles se movem bem. Você olha, ele não tem nada, mas a compreensão dele. Então, essa comunicação alternativa, através de imagens, através de fotos, ela vai nos ajudar a passar uma informação para essa criança. Da mesma forma para o síndrome de Down, como também da deficiência intelectual, algum transtorno que essa criança ou adolescente venha a ter. Por exemplo, esse menininho aqui, ele está sentado, lendo aqui um livrinho, né? Então eu posso montar um nosso painel, lá na nossa sala, um painel de rotina, para ele saber o que vai acontecer em cada momento. Certo? Lá no nosso MCA, além da leitura da história bíblica, né, do ensino, nós temos o nosso momento do lanche também. Né? Agora, será que é a hora do lanche? Porque às vezes ele quer comer. Mas vamos esperar um pouquinho? A gente vai adaptando a nossa aula, a nossa rotina, de acordo com as imagens que a gente coloca, né, a nossa rotina para a criança, tá? Então, essas imagens, elas são bem legais porque ela vem viabilizar, que é outro momento de refeição, né, com um amigo, ali a construção daquela aula que você vai ter. E dentro das PECs também, que é a comunicação alternativa, você pode trazer essas imagens para o contexto bíblico, contando a história, né? Por exemplo, Jesus, Daniel lá na cova dos leões, né? Sim. Então você buscar imagens para contar. É um meio de comunicação também. Tá bom, Ju? Muito bom, professora.
uma pergunta assim, que é mais pessoal mesmo. Nesse tempo que você trabalha com educação inclusiva, que você trabalha com o Ministério de Crianças e Adolescentes na igreja, você tem alguma experiência nesse sentido, né, de educação inclusiva que marcou a sua vida, que impactou o seu coração? Ju, eu tenho alguns exemplos, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja, né? E assim, uma missão que eu tenho comigo é usar a minha formação em prol da obra do Senhor, né? Usar a minha experiência, o meu conhecimento, a minha vivência, a minha formação para o trabalho dentro da igreja. E trazendo essa realidade, né, dentro do contexto do nosso MCA, eu trabalhei já com 2 meninas, né? Hoje uma é adolescente e outra está na pré-adolescência. Elas têm transtorno de déficit de atenção, né? Todo mundo, assim, às vezes fala TDAH, né? Que tem a hiperatividade junto, é uma sigla. Transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. No caso, elas não têm hiperatividade, mas elas têm um déficit de atenção. E quando nós propunhamos a aula para as crianças e elas estavam juntas na sala, porque elas fazem parte do MCA, né? E com o contexto da lição bíblica, elas não conseguiam captar, porque tinha dificuldade da escrita, do registro, né? Até conseguia escrever, mas de uma forma mais lenta em relação às outras crianças. Nós explicávamos o contexto bíblico ali, da história bíblica abordada, né? Da lição bíblica abordada, e muitas vezes elas não conseguiam captar, porque estava além do que elas conseguiam, devido à condição da necessidade que elas têm. Então a gente precisava dar um suporte para elas na escrita, orientando, pedindo para que elas participassem, colocassem o que elas entenderam também, para saber o quanto a gente conseguiu viabilizar desse conteúdo para elas. Então, eu tenho esses 2 casos na igreja, como também dentro da minha área profissional, né, atuando em escolas públicas, né, e particulares. Eu já trabalhei com hidrocefalia, crianças com hidrocefalia, né, que nós tínhamos que adaptar o currículo. Crianças com microcefalia também, né, baixa visão, dislexia, síndrome de Down, cadeirante. Então, assim, todo esse contexto que eu vivi de buscar viabilizar um conteúdo para essas crianças, né, e promovendo ali a inclusão delas na sala, viabilizando que as outras crianças da turma ajudassem, brincassem junto, estivessem junto, para que nós, não só eu, mas para que a minha turma trouxesse a elas um conteúdo também. Porque não é só o professor, essa criança, esse adolescente não convive só com o professor. Essa criança, esse adolescente, lá na igreja, ele convive com o pastor, ele convive com o líder, com o professor, com o diácono, com o presbítero, com a diaconisa. Com toda a comunidade. Né? Com toda a comunidade da igreja, com as crianças. E as crianças precisam receber, né? E o maior desafio nosso, Ju, é conscientizar as nossas crianças a acolher essa criança com necessidade especial. Porque às vezes baba, e a criança não quer encostar na baba. Às vezes grita, tem movimentos, né, estereotipados. Ela se empolga, né? E tem criança que não gosta, ela, ó lá, ri. Então Estranha, né? Estranha. E a gente precisa conscientizar as nossas crianças e os nossos adolescentes que eles fazem parte do grupo, assim como essa criança especial, essa criança e esse adolescente deficiente também faz. Que o mesmo direito que eles têm de vir para a igreja, conhecer Jesus e ser trabalhado e desenvolvido, essas crianças também precisam. Tá? E essa conscientização e fazer com que eles ajudem, com que eles participem, isso é muito importante. Para não ter a exclusão, mas sim a acolhida e a inclusão. Porque a acolhida, Ju, é o amor, é o cuidado e a acessibilidade. Amém. É o evangelho, né? É o evangelho. É o evangelho. Jesus foi isso, vivo, e é né? isso, né? Vivo e praticado. Sim, ele é o maior exemplo, Uhum. né? Ele sempre acolheu, ele amou, ele cuidou, né? Ele esteve junto. E a gente precisa adaptar em nós isso e colocar na nossa mente, no nosso coração, o caráter de Jesus. Mas não é de um dia para o outro. É um processo, tá, Ju? É com paciência, é uma Com construção, paciência, né? Construção, Tem isso que mesmo. começar da gente para chegar nas crianças, não é Isso. verdade? Professora, tá tão gostoso, estamos aprendendo tanto com você.
mas a gente tem que chegar no fim, né? Nós precisamos terminar. E aí, para a gente concluir aqui, eu gostaria que você imaginasse aí os professores que estão assistindo a gente, os nossos pais, mamães, cuidadores que estão assistindo a gente. Professora, que último conselho aí que você poderia dar para os professores, para os pais, em relação ao tema da adaptação de materiais? Qual é uma palavra importante, relevante para ficar aí no coração? Ju, eu deixo aqui como conselho, como orientação. A primeira coisa é o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi o maior e melhor mestre em educação inclusiva, como educação como um todo e principalmente inclusiva. Sim. Que nós sigamos o bom exemplo de Jesus, que nós tenhamos e venhamos desenvolver em nós o caráter de Jesus, acolher, abraçar. A partir daí, Ju, nós buscarmos parcerias dentro da igreja, com a liderança local, com o pastor, porque ele é o responsável da igreja ali, como, o líder, e a gente precisa buscar o pastor para vestir a camisa junto com a gente, arregaçar as mangas, literalmente, abraçar essa causa. E conscientizar, trabalhar com palestras, com treinamentos, com capacitações. Na internet, Ju, nós temos muitos cursos gratuitos e bons que trabalham sobre educação inclusiva, que traz exemplos para nós, que nos ensina, que nos orienta. Então, assim, se você não tem condição de buscar um curso pago, uma especialização fora, que é muito bom também, que é importante, que ajuda, mas na internet, na sua cidade, eu tenho certeza que existem algumas instituições que desenvolvem esse trabalho de forma gratuita. Postos de saúde, o próprio terapeuta dessa criança, o próprio cuidador, a família, trazer Sim. essa família, ter essa parceria, acolher, abraçar essa mãe, esse pai, a família dessa criança, desse adolescente, para trazer. E assim, não é fácil, mas também não é impossível. É uma construção, é um processo. Você vai ter desafios, você vai ter dificuldades, você vai enfrentar problemas, porque uns vão abraçar a causa, outros não. Mas no tempo de Jesus era assim também, Uns que apoiavam e outros que não. Uns que motivavam e outros que criticavam. E no nosso meio nós teremos pessoas dessa forma. Mas nós não podemos desistir, Ju. Nós temos que ir em frente, vencer barreiras, enfrentar os desafios para com que a inclusão seja real na nossa igreja, no nosso Ministério de Crianças. Ju, eu trouxe aqui para a gente fechar, para dar um exemplo, alguns exemplos de alguns livros que trabalham, com professores e líderes, tanto num contexto geral, para ter uma melhor visão, como também para a educação inclusiva, tá? Nós temos esse Ensinando para Transformar Vidas. Se você quer transformar a vida de alguém a partir do Evangelho de Jesus, viabilizar propostas atraentes, atrativas, com a palavra de Cristo, é importante que você leia aqui, Ensinando para Transformar Vidas. Aí eu tenho aqui também, Ju, que é importante nós conhecermos um pouquinho sobre a criança, a psicologia da criança, conhecendo a criança para ajudá-la no seu desenvolvimento. Então, se você quer ajudar qualquer criança e adolescente, é importante que você leia artigos, materiais como esse livro, que vai falar sobre o desenvolvimento e as etapas do desenvolvimento da criança e do adolescente, tá? Um outro livro maravilhoso, Ju, Pescadores de Crianças. É uma orientação prática para falar de Jesus às crianças, a todas as crianças, tá bom? Todas aqui, Pescadores de Crianças. Se você quer pescar crianças, falar de Jesus para essas crianças, leia esse livro que vai dar bastante orientação e dica. Tem um outro aqui também, Ju, Pastoreando o Coração do Líder de Crianças. Porque nós líderes e professores, cuidamos muito das crianças, mas nós também precisamos ser cuidados para que consigamos cuidar. Então aqui também é uma dica, tá bom? E um outro secular, mas assim, ele é maravilhoso, é Inclusão Escolar. O que é, por quê e como fazer. É da Maria Teresa Montan. Ela é uma escritora dentro da inclusão.
ela é fantástica, ela traz orientações práticas que a gente pode aplicar na nossa rotina, na nossa vida, na sociedade e trazer para o contexto bíblico. Tá, Ju? São algumas dicas que eu deixo aqui. Para fechar, eu queria ler uma frase que me impactou essa semana, quando eu estava lendo, né, assistindo uma live, e eu vi essa frase e me chamou bastante atenção, porque ela vem falar aqui sobre o desenvolvimento, tá? Falar de inclusão no Ministério Infantil não quer dizer beneficiar alguns em detrimento do envolvimento e participação dos outros, mas é sobre prover recursos, ferramentas e estratégias necessárias para que todas as crianças recebam a palavra, aprendam a amar Jesus e viver segundo os princípios eternos. Ou seja, precisamos abraçar, colher e viabilizar o acesso a essas crianças, a todas, para com que elas conheçam o verdadeiro Evangelho, Jesus Cristo. Amém. Linda essa frase. Professora, muito obrigada. Obrigada aí pelas dicas. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, tá? Os livros, os autores, para você que se interessou, você que trabalha com educação de crianças e adolescentes, dentro ou fora da igreja, ó, são dicas maravilhosas de leitura. Professora, muito obrigada também pelas estratégias, pelos conselhos, que Deus continue te abençoando, Amém. Abençoando essa sua vocação que é tão linda, seu ministério, sua família, Amém. né, de uma forma maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a você, Ju, a Secretaria de Inclusão, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho dessa missão, né? Que é minha, que é sua, que é nossa, é sua em casa também. Obrigada, Deus abençoe. Estamos aqui para servir. É isso mesmo, a missão é minha, é dela, é sua, é nossa. Incluir é uma missão de cada um de nós e de todos nós, certo? Bem, chegamos ao fim de mais um Inclusão Entrevista. Muito obrigado a você também que está até agora aí conectado com a gente. Eu espero que toda essa conversa, todo esse conteúdo tenha sido abençoador, tenha gerado edificação, boas expectativas aí para você, para sua vida. E se isso aconteceu, não esquece, compartilha para que alcance outras pessoas também. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo Inclusão Entrevista, se Ele permitir. Um grande abraço. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora, no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família.